Conexão ADECOM é o nosso podcast das Assembleias de Deus aqui em Chão do Pilar. Você seja muito bem-vindo e está conosco em mais uma edição. A paz do Senhor, Cira Jackson. Paz do Senhor, presbítero Fabrício. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que têm nos acompanhado no podcast ADECOM. E não esqueça, já compartilha este conteúdo com todos os seus amigos, com todos os seus irmãos, com todos aqueles que fazem parte do seu hall de amizade. E inscreva-se também em nosso canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube. A paz do Senhor para todos vocês, sejam muito bem-vindos nessa nossa edição. Exatamente, tem um novo conteúdo aí que nós estamos, nossa segunda edição, com um bate-papo muito importante acerca dos eventos que acontecem das Assembleias de Deus aqui do Chão do Pilar e com a nossa ADECOM sempre aí programando, trazendo assuntos para nós abordarmos e você é o nosso convidado. Hoje teremos um assunto muito importante, é o nosso retiro, então você é o nosso convidado a estar conosco. Graças a Deus. Este conteúdo, nós, principalmente para os nossos jovens, sejam muito bem-vindos e compartilhe este link, pois iremos tratar acerca do nosso retiro espiritual para os jovens, para a nossa mocidade da AD em Chão do Pilar. E temos duas convidadas especiais que nos dão o prazer, o privilégio de estarem juntamente conosco neste dia, também compartilhando das experiências vividas neste evento. Nossa irmã Amanda, que faz parte da coordenação da UMADECP aqui em Chão do Pilar, assim como também a jovem Julie, que é uma das partes integrantes destes momentos, juntamente com todos os nossos jovens, no decorrer dessas edições do Aviva Chão do Pilar e do Retiro Jovem aqui em Chão do Pilar. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindas, irmã Amanda e a irmã Julie. A paz do Senhor, auxiliar Jackson, presbítero Fabrício, Julie, que está aqui conosco. Eu sou a irmã Amanda Vieira, sou secretária da Diretoria-Geral da União de Mocidade aqui em Chão do Pilar. E para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos para falarmos de um assunto tão importante, que é o Retiro Jovem para todos os nossos jovens aqui de Chão do Pilar. A paz do Senhor, irmão Jackson, presbítero Fabrício, irmã Amanda, a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Júlia e eu participei das edições anteriores dessa edição do Retiro e é um privilégio estar aqui no podcast do ADECOM. Meninas, sejam muito bem-vindos. Para nós que é uma alegria ter vocês aqui conosco nesse bate-papo, né? Sintam-se à vontade. Iremos aqui distribuir as suas experiências, daquilo que vem acontecendo no longo desses anos, né? Essa é a conversa desse retiro jovem, né? O que ele trouxe para nós de desafios, o que ele trouxe de nós para crescimento, não só da igreja, não só da juventude, mas também para a cidade, para o público que também está presente, né? Então, estaremos com essa conversa, o que ele trouxe de ganho espiritual, irmão Jackson, né? Nós vemos aí uma juventude que vem crescendo. Então, hoje vamos ter aqui que faz um componente, né, da nossa juventude, alguém que faz parte da coordenação e da diretoria. Para nós será um momento muito especial. Perfeitamente. Na edição anterior nós falamos acerca da programação do 11º Aviva e desta feita nós estamos tratando aqui do 5º Retiro de Jovens aqui em Chão do Pilar. E vamos nesse nosso bate-papo abordar alguns temas muito importantes que dizem respeito a este desafio enfrentado durante essas noites vividas e durante o decorrer do dia da programação. Uma programação esta, irmã Amanda, recheada de eventos para que os nossos jovens, através deste engajamento, dessa interação com a nossa liderança, eles venham vivenciar o propósito deste retiro, eles venham vivenciar experiências durante todos os dias do retiro, assim como também a participação deles nas atividades que são estabelecidas durante o período que, diga-se de passagem, é um período de confinamento, onde eles estarão aí buscando a presença de Deus, os desafios e os frutos espirituais gerados durante este período de Aviva Chão do Pilar e retiro dos nossos jovens e a relevância desse evento
como um todo. Então, para nos ajudar neste bate-papo, presbítero Fabrício, nossas irmãs, principalmente a irmã Amanda, que faz parte da coordenação, e diretamente ela intervém com os nossos jovens, seja na programação ou seja também durante a realização do evento. A jovem Júlia, como parte integrante da mocidade, participando também, irão conversar conosco a partir de agora, a partir deste momento, onde estamos com Conexão AD, Chão do Pilar AD com podcast. Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindas. Irmã Amanda. Para iniciarmos, irmã Amanda, como um dos componentes tanto da diretoria, da coordenação, o nosso público é um público que atinge toda a cidade. É um evento cristão, mas também é um evento que vai abranger tanta juventude da nossa igreja, de outras denominações, mas também um outro público também pode ser alcançado. Então, partindo daí, nós queremos primeiro saber, tem alguém que tem uma dúvida, né, sobre este local, o período, o horário, né, que vai acontecer o nosso retiro. Traga essas informações muito importantes para nós. O evento este ano, né, ele será realizado entre os dias 14 a 17 de fevereiro, lá na Escola Jarbas Passarinho, né, mais conhecida como a Escola das 20 Salas, que fica localizada lá na Rua do Arame, aqui em Chão do Pilar. E temos ainda o dia 18 para complementar a nossa programação, que é onde acontece o encerramento do retiro. E o encerramento do retiro já não será mais lá na escola, será na nossa igreja sede, né? E a partir das 19 horas será realizado o culto de encerramento normalmente com todos os jovens do campo e todos os irmãos que queiram se fazer presentes também. Certo. Então, no caso, o horário do retiro mesmo, dentro desses 4 dias, qual o horário real? Né? Ele abrange também uma Viva, porém, ele é um evento diferenciado. Né, Isso mesmo. O retiro, ele tem início no domingo, né, pela manhã, que nesse caso no dia 15, né? Dia 15 pela manhã, o culto é, digamos que de abertura do retiro, né? Então, todas as manhãs será realizado o culto e a partir do domingo, segunda e terça, os jovens estarão lá na escola participando do 5º Retiro Jovem. Glória a Deus. Sabemos que o Retiro Jovem, ele vai muito além de uma simples programação, né? Programação de atividades com os nossos jovens, onde eles interagem. E, diga-se de passagem, tornou-se até um quebra de paradigma, né? Porque nós outrora achávamos que um retiro de jovens ele não alcançava o objetivo espiritual, mas temos vivenciado nessas últimas edições que isto tem sido quebrado, realmente o paradigma tem sido quebrado. A senhora poderia nos falar sobre qual é o principal objetivo deste momento em que os nossos jovens, durante este período carnavalesco, estão confinados buscando a presença de Deus? Hoje nós temos o Retiro Jovem como um marco para que vem fortalecer ainda mais, né, a caminhada espiritual de cada jovem. Porque nos momentos em que eles estão ali, retidos no colégio, a gente percebe que altera toda a vivência diária desses jovens, né? Eles passam por momentos, o cotidiano deles, digamos assim, acaba sendo alterado durante as manhãs e as tardes e até mesmo os momentos da noite que eles estão ali retidos na escola. Então, ao eles estarem mais reservados, né, é perceptível aquela aproximação que a gente vê, uma aproximação maior de cada jovem para com Deus, para com o trabalhar de Deus. Eles meio que se permitem, né, realmente deixar passar. A gente percebe nos primeiros cultos alguns jovens já mais envergonhados, digamos assim, mas no decorrer, que começam a perceber o movimento do culto,
aquilo que Deus está falando através de um louvor, da pregação, da palavra que é lida, do que é ministrado, eles começam a se soltar, né, abrindo mais os seus corações diante de Deus, de forma que a palavra venha realmente ser penetrada dentro dos seus corações, e assim a gente percebe o fortalecimento da vida espiritual de cada um. Glória a Deus. Uma das coisas que eu tenho presenciado, o presbítero Fabrício, irmã Amanda e Júlia, é que esse momento tem despertado em nossos jovens, através das dinâmicas que são constituídas no decorrer desse período, um incentivo maior para que eles busquem a leitura da palavra de Deus e tem fortalecido cada vez mais a vida espiritual deles, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, esse Amanda, podemos se dizer, é um dos principais pontos, né, desse evento que acontece do retiro para a nossa juventude? Eu como integrante da coordenação, de estar não somente naquele período do retiro ali com eles, mas pelas experiências vividas nos anos anteriores, dos eventos que a gente sempre tem feito com os jovens, o retiro a gente tem como um dos primeiros eventos anuais, né? Um dos principais, e a gente acaba, como coordenação, considera como o primeiro evento que acontece com os jovens, onde a gente junta toda a mocidade do campo para ali, monta toda uma programação com eles, e a gente vê esse objetivo do fortalecimento da vida espiritual de cada um se concretizar a partir dos próximos eventos. Então, geralmente, quando se tem o próximo evento, que são os encontros de jovens, a gente já vê os jovens já mais engajados, buscando a palavra, eles chegam até cada um de nós perguntando quando vai ser o próximo evento. Então, meio que desperta o interesse de estar ali, o desejo realmente, né, digamos assim, de estar participando das atividades. E a gente, como coordenação, que está ali ao lado deles, dá graças a Deus e agradece, né, a Deus por isso, por ver os jovens realmente empenhados em conhecer ainda mais e meditar na palavra de Deus. Me permita só quebrar um pouquinho o nosso roteiro. Mas eu não sei se é uma percepção minha, mas sempre, ou anualmente, no segundo semestre, intensificam mais as nossas programações, que são as festividades de senhoras, de senhores, a nossa mocidade propriamente dita, crianças, mas e também o Réveillon, Natal, festividades de fim de ano. Quando passa esse período que já vem entrando janeiro, fevereiro, a senhora tem percebido, porque pelo menos eu tenho percebido isso, tem percebido os nossos jovens um pouco mais ansiosos para a chegada deste evento? Eles, na verdade, já começam a perguntar assim que finaliza o retiro. Ô, irmã, quando vai ser o próximo? O que é que vai ter depois, né? Quando passa o segundo semestre, chega o mês de dezembro, que estamos ali na última consagração geral da UMADECP, então aí é que eles perguntam, quando é o retiro? O retiro já vai acontecer? E às vezes até no primeiro semestre eles já chegam também até a gente, a vontade é tão grande de participar, perguntando quando vai acontecer o sorteio, né? Que o sorteio de equipes para participarem do retiro, como é que vai acontecer. Aí a gente, calma, que chega já. Vamos nos dedicar aos primeiros eventos que estão acontecendo. Então, podemos se dizer, é um dos principais o que isso tem acontecido, é esse despertamento, né? Despertamento Exatamente. Espiritual, a busca pela presença, a leitura, o engajamento, né? Tudo isso a faixa etária de jovens, que é uma mistura, mas estão todo mundo ali engajado. Então, realmente tem sido esse propósito. Dentro desse propósito, irmã Amanda, você poderia nos definir um pouquinho acerca desse roteiro, né? Desse roteiro desse retiro, né? Do retiro jovem, o que acontece? Algumas dúvidas é só mesmo para a juventude aqui do Chão do Pilar, só das Assembleias de Deus? Quem pode participar, quem pode estar presente? Esclareça para o nosso público que vai estar nos acompanhando durante esses dias. O nosso retiro, ele, apesar de ser intitulado, né, como Retiro Jovem Jovem da UMADECP, não se restringe apenas aos jovens que fazem parte da União de Mocidade em Chão do Pilar. Ele é aberto a jovens que queiram participar, que são de outras congregações, inclusive de outras denominações,
né? Jovens também, que até quem não é evangélico pode participar também do retiro, só que contanto que eles aceitem os critérios que são estabelecidos. Então todos os jovens, desde a primeira edição, são estabelecidas regras de participação, regras de convivência, principalmente. Então, todos esses jovens que não fazem parte da UMADECP e querem participar, que inclusive temos jovens inscritos que não são evangélicos, são de outras denominações, de outros municípios, né? Como já tem acontecido em edições anteriores e na edição atual também de agora, eles estão inscritos no retiro, vão participar porque aceitaram, concordaram com as regras que são estabelecidas pela coordenação geral. Então, é um grande propósito, né, que a gente pode ver, já que abrange não só a juventude das Assembleias de Deus, mas tem alcançado a outra juventude até fora do nosso município. Nós vemos não só o engajamento, mas o poder espiritual que um evento desse pode transformar vidas, né? Eu acho que eu vejo de uma importância, mais uma vez, um evento, se a gente olhar num contexto do nosso estado, são poucos eventos como esse que tem acontecido e tem trazido um grande resultado, né? Um grande resultado positivo, desafios, né? Exatamente. Em tudo nós temos os desafios na nossa vida. Perfeito. Mas esses desafios têm trazido para nós, e temos visto resultados e que não pode parar, né? Então, que Deus abençoe, né? E continue prosperando nesses caminhos, né, irmão Jackson? É isso mesmo. Amém. Então, além de ser um evento aberto que acolhe jovens de diferentes realidades, qual é a intenção da igreja ao abrir o retiro para os jovens que talvez ainda não estejam com a sua base firmada na fé e ainda não conheçam na íntegra a palavra de Deus? Pronto, nesse caso, desde o início, a gente até como coordenação achava que nem poderia, por exemplo, outros jovens, né, como já foi dito aqui, ou até quem não era evangélico participar, mas aí foi quando o nosso pastor, né, o pastor Cláudio, que é uma pessoa que sempre tem apoiado bastante todos os trabalhos com a mocidade do campo. Quando a gente tem algo a tratar, ele sempre está pronto a nos ouvir, né? E foi quando ele disse que não, pode participar normalmente, e foi quando isso foi estabelecido. Então, a real intenção é justamente essa, que essas pessoas que se encontram fracas espiritualmente, que se encontram afastadas do evangelho, elas passem a ver e ouvir a palavra de uma forma ali mais próxima, né? Porque o retiro, além de ter as ministrações, como são feitas durante os cultos, até o contato com o próprio amigo, com a pessoa que está ali do lado, o contato que eles vão ter participando das equipes do retiro, né? Eles já passam a se engajar ainda mais. A gente percebe jovens que não são evangélicos ainda, que estão extremamente engajados e buscando, fazendo tudo direitinho, fazendo as tarefas, executando tudo certinho. E a principal intenção é justamente essa, para ver eles mais próximos da palavra de Deus, e cremos que a palavra de Deus ela acaba sendo tocada no coração de cada um. Tem aqueles que realmente se abrem, se dedicam, né, em estar ali, em ouvir, em aprender, né? E, consequentemente, ao final, nossa maior intenção é ver almas sendo salvas, né? Almas sendo libertas, sendo renovadas espiritualmente, como tem acontecido nas edições anteriores, e estamos crendo que Deus vai continuar operando da mesma forma este ano. Louvável essa colocação. E, mais uma vez, eu repito, né? Quando nós temos uma liderança que nos apoia, nós podemos contemplar isto, presbítero Fabrício, o nosso pastor Cláudio, que ele tem apoiado muito o trabalho com a mocidade, e principalmente a inteligência de fazer com que os nossos jovens, eles cada vez mais eles venham se inteirar buscando a palavra de Deus, é que um evento como este
nós precisamos sair das quatro paredes. Exatamente. Então, se nós ficamos confinados nas quatro paredes e não abrimos o espaço para aqueles que não fazem parte do nosso hall, não terão como conhecer a palavra de Deus, não terão como saber como é o convívio com os cristãos, com aqueles que servem e adoram o verdadeiro Deus. Então, é motivo de muita alegria nós podermos ver os nossos jovens e alguns que não fazem parte sentirem o desejo de estarem presentes e aceitar as regras e, ao final, aceitarem a Cristo como Salvador da sua vida. Né? Interessante, o salmista diz assim, não vem muito à minha memória qual salmo, mas certa feita o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, como é que esses jovens vão provar se a gente não dará a oportunidade e ver que o Senhor é bom? Então, realmente é um momento importante, tem as suas regras, tem os seus desafios, tem tudo bem organizado, mas, irmã Amanda, diante de tudo isso, eu creio, né, e nós sabemos que há uma preparação antes desse evento. Diga um pouquinho mais sobre essa preparação antes desse evento. Existe sim toda uma preparação, como já foi dito aqui. Para o Retiro Jovem, a gente sempre divide todos os inscritos em 4 equipes, né? Que a gente sempre, desde a primeira edição, nunca... Foi uma coisa que ainda não veio na mente da coordenação de alterar o nome das equipes. Então, começamos a estabelecer por cores, né, que no início seria mais simples, mais fácil. E até hoje a gente sempre intitula as equipes branca, amarela, verde e azul, né? Estamos indo para a 5ª edição com o mesmo nome. E aí essas equipes, elas sempre começam a desenvolver atividades antecipadas, estabelecidas pela coordenação geral, sempre desde o mês de outubro. Desde o mês de outubro do ano anterior, eles já começam a desenvolver, que foi o que aconteceu até a 4ª edição. Para este ano, que é a 5ª edição, o sorteio dessas equipes ele foi realizado no mês de dezembro. Então, os jovens, eles já vêm desde o dia 1º de janeiro, né? Desde o dia 1º de janeiro, é um feriado nacional, mas eles já estavam ativamente, né, a partir do sorteio que foi feito, já estavam ativamente em seus grupos de WhatsApp, que é onde eles se organizam, articulam suas ideias, já formulando, planejando tudo, já a partir da 1ª semana de janeiro, já entrar em campo e começar todas as atividades. E o que a gente acha mais interessante é que, entre essas atividades antecipadas, né, a gente sempre eleva muito o esforço que os jovens têm, principalmente na arrecadação de alimentos, porque é uma prova antecipada para eles e eles recolhem o alimento, justamente, alimentos não perecíveis, justamente para o consumo deles diariamente no momento em que estão retidos na escola. E outra atividade que louvamos a Deus pela vida e esforço de cada um em realizar de forma antecipada e que não medem esforços é o evangelismo. Então, o evangelismo pessoal de cada um, em equipe, né? Muitas vezes a gente vê registro das equipes nos grupos, a gente como coordenação sempre ali analisando, olhando o grupo, verificando tudo direitinho. Tem vídeos de equipes que saem 1 a 2 pessoas para evangelizar, mas não deixam de evangelizar, né? E isso acaba sendo muito gratificante porque são equipes, né, por sinal de quase 50 pessoas, mas são justamente os poucos, né, os poucos que saem, né, para efetuar esse tipo de tarefa. Porque nem todos se empenham tanto como deveria, né? Mas graças a Deus e louvo a vida de cada jovem, né? Pela vida de cada jovem que se esforçam, que estão ali empenhados, engajados. E semana passada foi encerrado essa prova antecipada da arrecadação de alimentos, né? E essa 5ª edição, a gente estava até comentando como diretoria, estamos até conversando e falando que nesses últimos 4 anos, né? O 5º ano que está sendo agora, a gente nunca viu tanto engajamento para arrecadar alimentos, que esse ano vai dar para o consumo,
né, mais que suficiente para o consumo deles lá no colégio. Então vimos que o esforço das equipes, não só uma equipe ou duas equipes, como já aconteceu, todas as equipes realmente se empenharam e estão de parabéns. Então essa prévia também é muito importante, né? Já traz um engajamento desde lá. Exatamente. Já que junta toda a parte, não da sociedade, mas dos jovens de toda a parte, de todos os bairros daqui da cidade, independente da sua classe social, traz um convívio muito importante, né? Para uma sociedade que nós vivemos hoje tão difícil, né? De suportar uns aos outros, que é o que está acontecendo. E hoje nós temos agora um engajamento tão grande, né, dos bairros, da juventude de todos os bairros, Mangabeira, Imburi, Exatamente. Cruzeiro, Chão do Pilar, que inclui o loteamento Manguaba, o loteamento Nicodemos, então todos ali reunidos, trazendo esse engajamento de jovens sem dissensão, né? A gente mesmo vê nas redes sociais, cada um no seu ponto, cada um com as suas diferenças, mas reunidos no mesmo propósito. É muito importante. Exatamente. Né? Isso mesmo. Irmã Amanda, temos visto aí nessa dinâmica do retiro que a senhora tem apresentado para nós aí, de maneira prévia, os nossos jovens, eles têm estabelecido um certo preparo e ficado ansiosos. Isso é sinal de que a versão de número 4 deixou um gostinho de quero mais. É verdade. Né? Então, diga para os nossos jovens, aqueles que só têm escutado dos participantes do que acontece no retiro Jovens da Deixando do Pilar. Diga para os nossos jovens o que contempla a programação, além dela ser bem organizada de maneira prévia, tanto para que as equipes elas se engajem, mas durante os 4 dias. Não são apenas 4 dias de confinamento, onde os nossos jovens ficaram lá isolados, lendo a palavra de Deus, né? Tem dinâmicas, tem trabalhos. Explique um pouco para aqueles que desejam participar e conheçam um pouco mais sobre essa programação. Os jovens, eles entram na escola já no primeiro dia, né, da abertura do evento em si, noturno, que é o Aviva Chão do Pilar. Então, no sábado, os jovens eles já dormem no colégio, né? E no domingo de manhã, a partir do domingo de manhã, como já foi dito, é que inicia realmente a abertura do Retiro Jovem, né? Então, durante a manhã, eles já estão lá, dormem no local. A escola sempre é dividida em blocos de salas, onde os meninos ficam em um determinado bloco, as meninas em um outro bloco separado, né? E eles saem da escola apenas na terça-feira à noite. Então, nesse intervalo do sábado à noite, no caso domingo de manhã, até a terça, eles estão ativamente ali participando de várias atividades. Que nesse caso, eles costumam acordar às 5h30 da manhã, né? É um choque para a maioria. É difícil para quem gosta de dormir até tarde. Aí o senhor imagine. Quebra totalmente uma Quebra realidade. totalmente a rotina deles, né? Todos acostumados a saírem do mês de férias, né? Férias da faculdade, férias da escola, né? Ali todos acostumados a acordarem tarde, aí chega no retiro, 5h30 da manhã, em pleno domingo, eles já começam a acordar, participam de atividades de organização e limpeza do local, né, do ambiente em que eles estão, da parte dos dormitórios, lá das salas, e logo após essa primeira parte da limpeza, eles são dirigidos ao ginásio do colégio para participarem do devocional, sob a direção do nosso pastor Cláudio, que está ali ativamente às 5h30 da manhã também, junto com todos os jovens. E ali eles participam, finalizando o devocional, aí sim, os jovens saem, vão tomar café no refeitório da escola, para poder retornarem ao ginásio para às 9h já estarem ali, todos de joelhos dobrados, participando do culto da manhã, que no caso é o primeiro momento deles, né? E aí nós temos o período da tarde, que já vai envolver as dinâmicas. Então, durante as tardes do domingo, segunda e terça, as equipes elas participam ali ativamente de provas que são ditas naquele momento para eles executarem, né? E aí participam todos normalmente em equipes, e após isso aí vão
todos se organizarem para voltar e retornarem ao culto à noite. Após o culto, todos já sabem se vão se deslocando às suas respectivas salas para no dia seguinte a rotina iniciar novamente. É um ciclo, né? É um ciclo durante esses dias de retiro. Iniciar novamente às 5:30 da manhã. Graças a Deus. Amanda falou aí acerca um pouco dessa dinâmica, né? Bem dizer, pela manhã, realmente os jovens se retiram para algo voltado espiritual. Isso. Né? Então, essa é a dinâmica, bem dizer, pela manhã. E no período da tarde, como é mais essa dinâmica? Já que tem as equipes que já foram definidas, tem algo que já foi planejado, como é que se dá? Principalmente esse período antes, né? Que se mais tarde à noite, a partir das 19 horas, começa o Aviva Chão do Pilar. Como é a tarde desses jovens também, irmã Amanda? Durante a tarde, as equipes já sabem que todas as provas que eles irão executarem ali é um complemento da pontuação das provas antecipadas que eles, no caso, neste ano, eles já vêm fazendo desde a primeira semana de janeiro. Então, tudo ali é somado a essa pontuação. E aí a gente percebe aquele engajamento, aquela vontade realmente deles de participarem, né? Vale lembrar que para eles também, em todas as edições do Retiro, é estabelecido de acordo com o tema do evento, um livro a ser estudado. Então, esse livro eles vêm estudando desde o dia em que as equipes são separadas, desde o dia em que as equipes são sorteadas, e aí eles sabem, não, essa prova está sendo antecipada, o nome do livro para a gente, como equipe, começar a estudar. Mas as perguntas serão realizadas em uma das tardes do retiro, né? E aí a gente percebe. Aí quando a gente vê qual foi realmente a equipe que se antecipou, que se dedicou, que estudou, né? Os grupos também falam por si, porque a gente vê algumas experiências dos estudos. Os jovens, eles começam a fazer esboços do estudo do livro. Esse ano a gente faz referência ao livro de Efésios, né? Que está sendo o livro de estudo para a 5ª edição. E tem muitos jovens que, pelos esboços que têm feito, a gente crê que muitas perguntas serão respondidas de forma correta. Dentro dessa dinâmica, mas não é só o estudo bíblico, não só perguntas bíblicas, tem mais algum outro tipo de dinâmica? Tem outras dinâmicas realmente muitas vezes a gente separa já para tentar quebrar um pouco o gelo, né, entre eles. Ele já vem daquela rotina de culto, o culto inteiro durante a manhã. Já sabem que à noite já tem o próximo culto, então à tarde a gente já deixa mais para ser uma brincadeira leve ali para eles se distraírem, né? Brincarem, claro, de forma organizada e ao mesmo tempo aprendendo sobre a palavra de Deus. Então as dinâmicas já são mais bem descontraídas, sem tanta essa formalidade, né? Como se diz, e que as equipes elas realmente sempre buscam participar de forma ativa. Aí acaba aquela torcida grande, né? Daquelas equipes, né? Um querendo vencer, porém, tudo com seus limites, o respeito, a Exatamente. Consideração, para que o Senhor seja glorificado. É muito importante para a nossa sociedade. Perfeito. É importante ressaltar também que esse trabalho, ele não só atua na nossa vida espiritual como um todo, mas ele fortalece os nossos jovens também para aprenderem a trabalhar em equipe, que é um diferencial também para o mercado de trabalho. Então, quer queira, quer não, eles estão sendo preparados para a vida. Além de estarem sendo preparados para a vida espiritual, a vida secular também ela é trabalhada nesse momento, porque quando os nossos jovens eles passam a trabalhar em equipe, eles sabem a importância de granjear pontos para aquela equipe, o que fortalece também a sua vida secular no dia a dia, né? É algo que futuramente o nosso jovem ele vai parar, vai pensar e dizer, eu trabalhei isso já na minha vida, então vai constituir um fortalecimento para a sua vida secular também. E essa dinâmica que existe no meio dos nossos jovens, para você que está interessado em participar, veja que a programação ela é bem recheada, então sinta-se à vontade para também estar junto com os nossos jovens.
jovens. Existe um momento também, irmã Amanda, dentro do retiro para um estudo do aprendizado da palavra de Deus. A gente sabe que tem os cultos à noite, mas também no decorrer da manhã e da tarde, em meio a essas dinâmicas, existe um momento que tira-se para refletir acerca da palavra de Deus? Sempre antes, as dinâmicas sempre têm início às 14 horas, então a gente sempre deixa um momento, digamos que de um intervalo para eles, o pós-almoço, antes das dinâmicas, então até ali entre 13 e 14 horas, a gente vê, como eles já sabem que ali já vai iniciar as dinâmicas daquela determinada tarde, a gente percebe eles ali juntos em grupinhos, né? A equipe é grande, mas os grupinhos da própria equipe ali separados, alguns finalizando o estudo do livro, estudando a palavra, porque eles sabem que vai ter prova que envolve o estudo da palavra realmente, né? Temos uma prova muito interessante também desde a primeira edição, que é a apresentação de uma peça teatral, né? Sempre envolvendo um contexto bíblico, e eles sempre aproveitam o intervalo que eles têm, né, durante toda a programação, são esses pequenos tempos, né, do almoço até o início da dinâmica, ou se eles sabem que essa prova vai ser realizada no próximo dia, né, na próxima tarde, eles aproveitam o finalzinho da tarde, que é o pós-dinâmicas, antes do início do culto à noite, para dar aquela ensaiada, aquele repasse, né, apesar de ser uma prova antecipada, mas muita coisa acaba sendo ajustada só no dia do retiro, assim como o estudo da palavra, porque é o momento em que está ali praticamente o 100% da equipe reunido, né? Por mais que eles sorteou de forma antecipada e marquem momentos, reuniões, para conversarem, para dialogarem sobre o que irão fazer, o que estão planejando, nunca está o 100% da equipe presente. Então, eles realmente, praticamente, só se veem, se conhecem realmente, que a cada edição sempre tem integrantes diferentes nas equipes, eles só passam ali a conviver mesmo uns com os outros durante o período do retiro. Graças a Deus, é importante para o crescimento espiritual dos nossos jovens. É o quinto ano, né? Já é o quinto ano de retiro. O que eu vejo bem, é bem engraçado, sabe, irmão Jackson, irmã Amanda, irmã Julie, é o que a gente ouve até dos próprios pais, né? A gente vê os comentários durante os corredores, né? Tem menino aí que vocês chegam para dizer, tem juventude aí que em casa não faz nada, quando chega lá no retiro, tá varrendo, tá lavando prato, tá fazendo assim. Então envolve totalmente a mentalidade, né? Como o Jackson falou, criando cidadãos de bem, né? Mostrando como é realmente a sociedade, o convívio de uma sociedade para um amanhã, né? A preparação da nossa juventude é para um amanhã, né? A gente tá se passando, né? Tá chegando a nossa época, tá passando e tá chegando aí uma nova juventude que se levanta. Mas diante de tudo isso, Amanda, o que possamos entender, o que é que hoje a coordenação, hoje você fazendo parte dessa coordenação, já durante esse tempo, mas esse é o Quinto Aviva, né? Que é a coordenação, a diretoria que espera desse Quinto Aviva. A gente vê o Quinto Aviva como uma forma, né? Mais um momento, né, dos jovens eles se entregarem, né? Se entregarem ainda mais ao Senhor, entregar suas vidas ao Senhor de forma que venham dedicar realmente todo o trabalho, tudo que eles fazem. Isso a gente acaba sempre batendo muito nessa tecla com eles, que cada vez mais venham se dedicar à obra de Deus, venham fazer sempre da melhor forma que eles conseguem fazer, né? Antes da gente fazer até o sorteio das equipes, ou até quando fez o sorteio das equipes, que no caso já foi o que aconteceu esse ano, um dos jovens chegou até a mim e disse: irmã Amanda, eu não vou conseguir me encaixar naquela equipe. E aí eu disse: mas por quê? Porque eu estou me achando o mais velho da equipe. Aí eu disse: não, rapaz, mas isso não é motivo de você querer sair da equipe. Você mais antes vai passar
mas vamos passar a conhecer ainda mais os componentes que fazem parte dela. E aí ele disse, não, irmã Amanda, tá certo, eu não vou sair não. E com o passar dos dias, eu só vi aquele engajamento desse jovem na equipe. De repente, já se tornou líder da equipe, começou a movimentar a equipe, né? Levou a equipe já aquele movimento no grupo, né? Então, assim, são coisas, ele começou a fazer tudo da melhor forma que ele conseguia, né? Que ele conseguia fazer. E sempre conversando com os jovens, como eu disse, a gente precisa sempre estar fazendo o nosso melhor para o Senhor, porque sabemos que nada que a gente faz aqui é para nós, e sim somente para a honra e glória do nome dele, né? Então, podemos se dizer assim para os nossos queridos ouvintes, né? Os amigos que estão nos acompanhando, que esse momento em que a diretoria, a coordenação, todos que planejam esse evento, além do engajamento, podemos se dizer a descoberta de talentos, né? Verdade. A descoberta de líderes, né? De jovens que têm, muitas vezes, o potencial está encoberto porque não temos muitos eventos por aí, e aí de repente é um jovem que não parecia não ter um engajamento, acabou nos mostrando uma liderança, né? Então, uma liderança. Então, é algo plausível. Isso quem vai nos contar muito aí, a irmã Júlia, como componente das suas experiências, né, irmão E o Jackson? que ainda para encerrar essa parte da fala, dessa última situação que foi conversada, o que é ainda mais interessante que eu vejo é que tem líderes, né? Tem jovens que foram líderes em uma determinada edição e ao final do retiro eles disseram, irmã Amanda, nunca mais eu vou ser líder dessa equipe ou de qualquer outra, né? Não me coloque, sendo que não é a gente que coloca eles como líder, né? Eles quem fazem a votação, eles quem decidem quem é o líder, quem é o vice-líder da equipe. E aí, quando é no ano seguinte que é feito o sorteio, quando a gente vê toda a movimentação, aquele jovem que disse que não queria de jeito nenhum ser líder está ali novamente, ativamente, apesar dos desafios que eles também enfrentam durante as provas antecipadas, que a Júlia vai conversar conosco sobre isso, eles estão ali, ativamente movimentando a equipe, incentivando a cada um, e isso pra gente acaba sendo muito gratificante. Perfeito. Tem exercitado a sua liderança. É verdade. Isso. Não tem como correr, né? Não tem como correr. Quando nasce para ser líder, Deus chama, capacita. A gente muitas vezes até pensa em parar, em desistir, mas não tem como. Tem um chamado, vai ter essa experiência, e essa experiência pessoal, ela marca, né? Ela marca vidas, ela marca aqueles que foram liderados, ela marca a liderança que está havendo, o posicionamento deste jovem, o quanto ele está vivendo aquele momento. São experiências pessoais, né? Nós começamos esse bate-papo, eu começo a observar realmente as experiências pessoais não são só espiritual, além de ser uma convivência de uma sociedade nova, não é mais só o convívio de amigos e familiares, mas de toda a classe social, e traz experiências que vai marcar a trajetória da vida. Eu, na minha juventude, eu ainda sou jovem, irmão Jackson, mas assim, eu também participo. Somos, hein? Somos, né? Então tá certo. Então, assim, eu participei também de retiros espirituais, e isso marcou, né, e para nós, retornar, ver uma juventude tão engajada assim, desse jeito, é motivo da gente se alegrar. É verdade. É isso? Bom, e dando continuidade às experiências, agora a jovem Júlia, nos conte um pouco sobre a sua primeira experiência no primeiro retiro do Aviva Achando Pilar. Já estamos entrando aí para a 5ª edição, e nesta 5ª edição você tem participação maciça, né? Desde a primeira edição que você participa. Nos conte um pouco como foi a sua experiência no primeiro retiro do Aviva Achando Pilar. Foi uma experiência única, né? No início a gente tem aquela apreensão por não saber o que está lidando, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas ali. Às vezes por não conhecer as pessoas que a gente vai conviver ao longo dos 4 dias, mas com o passar do tempo, das atividades, conhecendo os coordenadores, a gente vai ficando mais aliviado, vai conhecendo mais. E no final, no último dia, a gente quer mais, fica mais ansioso, querendo mais. E é isso. Principalmente pelo fato de saber se a equipe foi campeã ou não, né? É verdade, isso traz uma ansiedade pra gente.
Nesses dias que estão ali confinados, né? Que a gente diz confinados, mas num ambiente bem favorável, um ambiente leve. Tem as suas restrições, tem, mas em todo lugar tem a restrição. Tem horário de dormir, horário de acordar, horário de comer. Mas, irmã Júlia, seja muito bem-vinda mais uma vez. É uma alegria de ter você conosco. Mas eu fico pensando das suas experiências, né, desse convívio que você teve durante esses 4 anos e partindo para o 5º. Fala um pouquinho mais para nós entendermos um pouquinho. A gente tem experiências maravilhosas, né? Principalmente porque ali a gente tá confinado esses 4 dias, sem ter contato com a nossa rotina, como a irmã Amanda falou. A gente tá ali inteiramente focado em aprender mais da palavra de Deus, a conviver com pessoas que também têm esse mesmo propósito. Isso é uma experiência maravilhosa, porque isso nos aproxima de Deus. Como já foi falado aqui, a gente tem a experiência de ser liderado, de sermos líderes também, de aprendermos a seguir regras, também isso é muito importante. Então, é uma experiência maravilhosa durante todo esse tempo. Tá convivendo com pessoas ali que a gente não achava que não tinha nenhum tipo de conexão, mas ao longo dos dias a gente vai criando uma amizade. E essa amizade, principalmente focada em Jesus Cristo, tá ali aquele momento ansiando cada vez mais, tá mais próximo de Deus, a gente vai se aproximando, vai conhecendo mais, e é incrível. Tem alguma atividade, irmã Júlia, que marcou durante esses 4 anos aí, que você hoje ainda pensa nela, ainda vê ela, marcou realmente a sua história? Conta pra nós. Ano passado, né, que foi na 4ª edição, que eu fui uma das líderes. Você ser líder é como é que eu posso dizer? Um desafio bem grande, porque você tem que estar ali sempre engajado com a equipe. Muitas vezes a nossa rotina antes do retiro não permite. Às vezes tem pessoas que estudam, tem pessoas que trabalham, então a gente precisa estar focado, tirar o nosso tempo para conseguir estudar, para conseguir engajar o pessoal a participar, e às vezes a gente tem aquela dificuldade que tem algumas pessoas que não querem participar, mas no geral você vê ali a equipe unida para conseguir o objetivo, alcançar o objetivo que a gente tem ao longo dos dias de conseguir ganhar ficar em primeiro lugar. É muito divertido. Apesar dos desafios, foi uma experiência nova para mim. Uma experiência única, né? Uma experiência única. Podemos dizer que a liderança ela é formadora de opiniões, né? Verdade. E isso é confrontoso, não só para a gente que é líder, né? Mas para aqueles que estão sendo liderados, tentar entender a opinião, a posição. E isso é um grande desafio. Traz não só uma experiência espiritual, né? Mas para nossa vida mesmo. No nosso trabalho, nos nossos estudos, isso melhora positivamente a nossa convivência com as pessoas no geral. Amém. Tá bom. Louvado seja Deus. E a gente fala muito sobre engajamento, né? E quando a gente vê o ineditismo, aquilo que é novo, principalmente quando você vai fazer parte de uma nova equipe, como a irmã Amanda bem frisou, que fazem esses sorteios e anualmente as equipes elas são diversificadas. Em meio a esse engajamento, houve alguma dificuldade? Como você se sentiu em se engajar dentro da equipe, em meio às dinâmicas, e principalmente na edição que você foi líder? Como foi esse engajamento? Foi algo bem receptivo pelos demais irmãos? Você já demonstrou que teve dificuldades por alguns que estudavam, por alguns que não queriam fazer parte, mas quando assume-se o papel de líder, o desafio é bem maior, né? Então esse engajamento com certeza deve ter sido algo que preocupou e que marcou também você, né? Esse engajamento, ele começa a partir do momento, né, que tem a escolha das equipes, a gente já fica ali no grupo mandando mensagem para saber, para realizar as atividades como a arrecadação de alimentos. A gente fica engajado mesmo, com as atividades, tentando fazer com que todos participem. A gente estuda o livro, faz grupos de estudos para a gente conseguir aprender mais, para que tenhamos um bom desempenho nas atividades ao longo durante esses 4 dias, né? Então, é isso. O engajamento foi... Tem que ter muito engajamento, né, para participar. E acho importante nós ressaltarmos aqui
para muitos componentes das equipes, com certeza estarão vendo a nosso bate-papo aqui. Se você não se engajar, você vai perder pontos na sua equipe. É importante que existam penalizações para aqueles que não cumprirem os papéis designados para cada equipe. Não é isso, presbítero? Perder esses pontos é muito importante, principalmente na reta final. Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder esse ponto, né? Todo mundo... O bom do interessante é que quando há esse engajamento, a sede da vitória, mas o que a gente vê, Jackson, ao longo desses anos, o respeito, né? A consideração, né? De quem venceu, quem não venceu. Isso tem trazido uma rotina de vencedores, né? Eu acho um dos maiores objetivos de um evento como esse é reunir não só as classes sociais do convívio da nossa sociedade, mas mostrar para cada um que tem a sua relevância, a sua importância, independente daquilo que estará acontecendo. Então, esse retiro, o que nós estamos ouvindo, isso, né? Tem trazido uma importância. Todo mundo é importante. Né? Todo mundo importante, ou você sendo líder ou não sendo líder, diante dos desafios ou fora do desafio, você é importante de estar ali presente. Irmã Júlia, o que me chama muito a atenção, e aí você pode nos contar, existe uma experiência, não só experiência, mas algo pessoal realmente, que você pode perceber que aconteceu na sua vida de mudar e também de alguém próximo, né? Eu digo, aquela pessoa era assim. Porque é uma formação de cidadãos, né? De opiniões que acontece dentro do retiro, né? Alguém, muitas vezes, devido até a convivência familiar, infelizmente, não tem uma vida trajada de limites, né? Mas sem limites, mas quando chega lá no retiro, aí vê, eita, a realidade aqui é outra. Tem limites, sim, né? Tem limites. O que é que você poderia me dizer dessa experiência, principalmente pessoal? Como já foi falado aqui, a rotina da gente lá é bem puxada mesmo. A gente tem tudo dividido, então dá para perceber que o esforço de cada um, eu particularmente em participar de tudo, e para mim o principal, a experiência que eu tenho, é que todos os anos que eu participo, porque o retiro em si, ele tem o intuito de nos aproximar de Deus, né? Então, é essa proximidade com Deus que nós temos ao longo desses 4 dias. Porque a gente tá ali confinado unicamente para adorar a Deus. Então, nós sentimos a presença do Espírito Santo no nosso meio, e eu vejo isso também na vida de pessoas que foram transformadas ao longo de todas essas edições. Em todas as edições, a gente vê, como a irmã Amanda falou, pessoas que elas não eram evangélicas e ao longo desse período elas aceitaram a Jesus, e isso é visto a transformação na vida dessas pessoas, porque até hoje elas têm frutos desse retiro, ainda estão engajadas, empenhadas, então dá para ver a transformação de cada pessoa que está ali presente, inclusive eu, porque é maravilhoso você estar na presença de Deus durante todo esse momento lá, confinado, para adorarmos a Ele, unicamente a Ele. Então é vista essa transformação. A gente sai de lá mais calmo, mais leve, porque está com a presença do Espírito Santo em nosso meio. Então podemos se dizer que nem um salmista disse um salmo, né? A minha alma anseia por Deus, sim, né? Então a gente sai de lá querendo mais. Querendo mais, né? Então mudou, né? A vida, sim, mudou por causa disso, né? Então, a gente tinha particularidades de só viver nos cultos, o Aviva acabava, e aí, tudo bom, continua a nossa rotina. Então, hoje o retiro como experiência, ele diz que todo dia você precisa mais de Deus. Sim, com certeza. É glorificante, né? Glorificante. E aí, mediante tudo isso, já vimos que a expectativa de Júlia é bem considerável, né? Você vai participar mais uma vez nessa 5ª edição agora do Retiro de Jovens, né? E no nosso encontro anterior foi citado aqui pelo presbítero Jefferson acerca do que Deus realizou na 9ª edição do Aviva. A 9ª edição do Aviva foi, acho que a terceira edição do Retiro, né? Onde Deus se fez presente em um momento de almoço, onde muitos jovens foram batizados no Espírito Santo. E mediante tudo isto, olhando
o cenário da 9ª edição, da 3ª edição do Retiro? Quais são as suas expectativas para os próximos dias em relação ao 5º Retiro de Jovens da União de Mocidades da Chão do Pilar? Eu acho que a minha principal expectativa é, não só no Retiro, mas em todos os eventos que a igreja promove, que vidas elas possam ser alcançadas por Jesus. Tem muitos jovens ali dentro que vão participar e que não aceitaram a Jesus, e eu acho que esse é o principal objetivo da gente conseguir cada vez mais jovens e pessoas para o Evangelho, para aprender sobre o amor de Jesus Cristo, como é ser amado por Jesus. Que também possamos ser cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele possa descer, ele possa batizar mais jovens, inclusive eu, e que eu possa me aproximar mais de Deus, que nós possamos, no geral, todos os jovens que estarão lá, que nós possamos ficar mais próximos de Deus, porque esse é o intuito do retiro. Não só estarmos ali um com os outros, mas também criar essa intimidade com Deus. Podemos, assim, considerar que a nossa grande expectativa é que para aqueles jovens que nunca participaram do Retiro Jovem e que está participando pela primeira vez, é que Deus contemple-o com o Espírito Santo e que Deus possa transformar o seu coração, que mais vidas venham ser alcançadas através também desse momento pré-aviva, momento pré-retiro, onde os nossos jovens, através da busca por doações de donativos para a realização deste evento, e assim como também a obra social que ela é alcançada depois sempre dos nossos eventos, que eles venham cada vez mais ser alcançados pelo Espírito Santo, não é isso? Que a presença do Senhor, ela venha a ser maciça, não só no 11º Aviva com toda a igreja, mas principalmente com os nossos jovens, criando mais amor, criando mais dedicação, criando cada vez mais a busca pela presença maciça do Espírito Santo em nossas vidas, não é isso, irmão? Então, essa presença é marcante, né? Sim, notória inclusive, né? Notória, pelo que a irmã Júlia falou aí, o quanto ela falou muito, eu acho, de experiência pessoal, né? Marcou muito, nós vemos no semblante dela o que tem feito por dentro, né? Por dentro dela, o quanto anseia, não só o evento, mas o que a presença de Deus ela traz. Com isso, irmã Júlia, esses jovens que ainda não participaram, o que é que eles estão perdendo? Eles estão perdendo muita coisa, né? Estão perdendo de estar um momento ali único com Jesus, né? A gente, como eu já falei, passa 4 dias ali longe dos nossos problemas do dia a dia, das nossas preocupações, e estamos focados diretamente em Jesus. Então, tá perdendo a oportunidade de se aproximar de Deus, de criar novos vínculos, porque ali dentro a gente cria afeto pelas pessoas que estão conosco no quarto, ao longo do dia, esse vínculo com as pessoas, de se confraternizar, de criar uma amizade verdadeira, que nem ali dentro eu consegui me aproximar de muitas pessoas. Então, tá perdendo uma oportunidade incrível de se aproximar de Deus mesmo. Perfeito, perfeito. É interessante, né? Quebra esse gelo que muitas vezes tem da juventude, né? De não se aproximar um do outro. E aí você separa os grupos, aí de repente tá todo mundo unido num só propósito. É coisa maravilhosa que só o Senhor pode realizar. É isso mesmo, meus irmãos, meus amigos, irmã Amanda, irmã Júlia, presbítero Fabrício. Nós estamos nos direcionando para terminar esse nosso bate-papo aqui. Mas, irmã Amanda, para finalizarmos, né? Muitos são os desafios. O Retiro Jovem não é diferente. É uma programação vasta, são aproximadamente 200 jovens que vocês têm que lidar. Compartilhe conosco quais são os principais desafios enfrentados por uma coordenação para lidar com uma programação como esta. E aí eu digo e repito a frase que eu utilizei, um evento de grande porte, que é o 5º Aviva Chão do Pilar, da nossa união, dentro do 11º Aviva, algo que tem marcado a nossa população evangélica aqui em nosso município. Quais são esses desafios que a senhora poderia compartilhar conosco? A gente sabe que existem muitos, né? Não dá nem para contar quantos são, mas como coordenação, como parte da coordenação,
Acho que uma das coisas que mais nos preocupa é justamente o local para realizar um evento como o Retiro Jovem, em que venha comportar tantas pessoas, né? Porque quando a gente iniciou, quando o pastor Cláudio ele veio com a ideia do retiro e passou para nós coordenadores sobre a realização do retiro, que iniciou no ano de 2022, no Carnaval de 2022, a gente ali tinha 84 jovens, né, participando. Então, fizemos a primeira edição, o retiro, a notícia do retiro em Xandu Pilar começou a se espalhar, digamos assim. A programação passou a ser mais conhecida através dos próprios jovens que comentavam na escola como era que acontecia, né? Não é em vão que até hoje a gente sempre recebe mensagens dos jovens dizendo: irmão, meu colega, ele quer participar, ele pode, ele não é evangélico. E aí já foi como a gente já conversou aqui hoje também, que sabe que pode. Então, assim, a cada ano, esse número de pessoas, de jovens, só passou a aumentar, né? Ai, não aumentava de 20 em 20 de um ano para outro. Quando foi no ano seguinte, a gente já tinha 140 jovens em 2023. E ali foi só aumentando, de forma que, para a quinta edição hoje, a gente já está com aproximadamente 215 jovens. Então, sempre vem o que martela na nossa mente é: e agora? Onde é que a gente vai conseguir um local com uma estrutura adequada para comportar tantas pessoas, para realizar todo esse evento? Então, para mim, como coordenação, que estou ali lidando muito com esse quantitativo de jovens, é o que mais vem martelando também. E como já foi dito, o Aviva, que o Retiro já está ali incorporado ao Aviva Xandu Pilar, não é um evento pequeno, né? Tem toda uma organização por trás, toda uma estrutura, cada equipe ali já da organização já é separada, já para nos ajudar, já para facilitar. Então, cada um com a sua função, porque por se tratar de um evento de grande porte. Então, se tratando de retiro, o local sempre acaba mais martelando, digamos assim, a cabeça da coordenação. Principalmente esse ano, né, que nós estamos mudando de local. Exatamente. Nós realizávamos ali na Escola Municipal Professor Arthur Ramos, conhecido como Kaique, e este ano estamos mudando a logística toda, né? E, como a senhora bem disse, não é algo fácil. Uma programação que requer distribuição alimentar para mais de 200 jovens. É verdade. Todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar, eles estão ali confinados. Então, é um trabalho bem específico, bem dedicado. E como a senhora falou no princípio, o trabalho do Senhor, ele precisa ser feito com excelência. Exatamente. E é importante que a nossa comunidade cristã entenda que não é simples um evento como este. É um evento que marca, é um evento que tem a presença do Espírito Santo e, principalmente, nós fazemos para agradar a Deus, para agradar o Espírito Santo, para que vidas sejam alcançadas e vidas investidas, vidas estas que durarão eternamente. Que Deus abençoe a coordenação, que Deus abençoe a todos. É isso, presbítero Fabrício? É isso, né? Vemos aí, desafios eles sempre virão em todas as etapas da nossa vida. Mas os frutos, eles são colhidos durante essa etapa desses anos. Destaque para nós, para os nossos ouvintes, nossos amigos que estão conosco, que marcou realmente durante esse ano um destaque de um desafio, marcou a história. Quando a gente olha para cada edição, né, para cada momento ali do retiro, né, quando olha também muito para os desafios que acontecem não somente no dia da realização do evento em si, mas acontecem bastante de forma antecipada, às vezes a gente até que está ali de frente quer desanimar, quer parar, isso não vai dar certo, aquilo não vai dar certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ver também, se tratando do retiro, o esforço dos jovens também quanto equipe, né, do momento em que eles estão ali evangelizando, entregando os convites. E aí eu já trago como um resultado e até mesmo um testemunho
que é ver aquela pessoa que foi convidada, né, pelas equipes, estar ali participando do culto, né, e ao final do culto aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, como já tem acontecido. Então isso acaba sendo muito gratificante para nós e acaba nos marcando também. Outras situações que já foram citadas, o presbítero Jefferson, que faz parte também da coordenação geral da Mocidade do Campo, citou, né, na terceira edição do Retiro Jovem, do momento do almoço em que aconteceu, a gente não conseguiu iniciar as dinâmicas porque os jovens não conseguiam parar de falar, né, de falar em línguas, que estavam ali realmente sendo tocados pela presença de Deus. Então, foi inclusive uma tarde em que as dinâmicas foram feitas de forma rápida, né? A gente ali não sabia nem como começar e que hora começar. E as horas ali passando, acabou o almoço, 2h30, 3 horas da tarde, 3h30, que já era para estar acabando, e tinha jovem ainda pulando e falando em línguas lá. E isso para a gente acaba sendo muito gratificante, né? Outras situações em que, ao encerramento de um dos cultos do retiro, né, que é durante a manhã, a mídia, né, nosso departamento ADECOM, que sempre faz as transmissões, as postagens dos trechos do culto durante o culto, de vidas aceitando a Jesus após o culto pelo chat do WhatsApp, né, do Instagram, né, pelo bate-papo do Instagram, dizendo que assistiu, que viu, que presenciou através daquele determinado vídeo e ali estava querendo aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e foi feita a oração por aquela vida. Então, assim, são situações que nos marcam e que quando a gente começa, e que a gente nesse momento acaba até esquecendo dos desafios que passou para chegar até ali. O que antes a gente disse, eu só vou ficar esse ano, né, porque é muita coisa, acaba nos sobrecarregando, né, mesmo como coordenação, não dá, né, é muito pesado, né, mas no outro ano nós estamos ali, antes de acabar, no final, e agora, e o ano que vem? Não, vamos continuar dando o nosso melhor, porque percebemos que está sendo um trabalho que o Senhor, ele tem aprovado, né? Tem sido de aprovação, passado pela aprovação de Deus, porque se o Senhor, ele não tivesse aprovado um projeto como esse, nós não veríamos todo esse trabalhar de Deus. Perfeito. Né? Todo esse fruto que acontece, né? Então, exatamente. É um fruto que foi trabalhado durante os 4 dias e acaba alegrando não só quem coordena, mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o céu está em festa. Exatamente. Né? Então, é muito bom, Auxiliar Jackson. Isso mesmo. Bom, graças a Deus, louvamos a Deus pela vida das duas irmãs. Queremos lhes agradecer pela presença de estarem aqui conosco neste bate-papo no Conexão Podcast do ADECOM. É um privilégio muito grande de ouvi-las compartilhando experiências, compartilhando a alegria de estarem realizando esse trabalho, de fazerem parte desse trabalho. Que Deus em Cristo Jesus as abençoe grandiosamente. Amém. E que venha o 5º retiro da nossa União de Mocidade da Deixando Pilar. É verdade. Que Deus venha nos abençoar, que o Espírito Santo venha se fazer presente, nos ajudando, nos fortalecendo e cada vez mais nos inspirando a fazer com excelência esse precioso trabalho. Então eu deixo o espaço aberto para vocês agradecerem e convidarem também aqueles que ainda não se inscreveram, aqueles que ainda não participaram e que desejarem no decorrer dessa programação das 4 noites e dos 4 dias a estarem presentes no nosso retiro espiritual e no nosso 11º Aviva. Desde já eu quero agradecer, né, por este momento rico, né, de conversa, de troca de experiências em que tivemos aqui. E, ao mesmo tempo, estendo as minhas palavras, né, aos jovens que ainda estão indecisos, né, que nem alguns já nos procuram dizendo: irmã, eu quero participar, mas eu ainda estou pensando. Então, vamos parar de pensar e decidir, né? Ainda é tempo, estamos a
praticamente 15 dias, né, do nosso 5º Retiro Jovem. Então, esperamos por vocês, participem, né, aos jovens que estão inscritos, ainda executando tarefas antecipadas, continuem firmes, né, dedicando sempre o melhor de cada um a Deus, porque sabemos que a recompensa só vem do Senhor. Julie? Eu agradeço, né, a oportunidade de participar do podcast e como a irmã Amanda falou, se você ainda não decidiu participar do retiro, venha, você tá perdendo um momento inesquecível da sua vida, um momento cheio de experiências para compartilhar no seu futuro e que vai mudar a sua vida. Graças a Deus. Amém. Esse foi o nosso podcast Conexão. Obrigado por você reservar um pouquinho do seu tempo, tá nos ouvindo nesse grande bate-papo, aprendendo as experiências, um evento que está próximo. Você é convidado, as irmãs já convidaram você, nós estamos convidando a participar. Tenho certeza que vai preencher um pouco da sua vida, de algo que vai marcar a sua história. Muito obrigado por reservar esse tempo conosco, né? Estaremos mais uma vez aqui, mais uma vez falando de assuntos importantes para você. Queremos agradecer ao nosso pastor Cláudio, que tem nos apoiado nessa etapa inicial desse projeto. Deus abençoe o ministério do nosso pastor. A G5 Estúdio tem nos aberto essa porta abençoada. Faça prosperar mais e mais. E a todos que nos ajudaram a propagar e a realizar esse trabalho. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso link e que Deus continue abençoando a todos vocês. Se você curtiu, se inscreva, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus vizinhos, compartilhe com seus colegas de trabalho, de faculdade, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se lá no nosso canal, deixe lá as informações para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar esse trabalho, esse grandioso trabalho da obra do nosso bondoso Deus. Siga-nos no Instagram, inscreva-se no YouTube, todas as nossas redes sociais estão disponíveis para que você possa também compartilhar para os seus amigos desse conteúdo maravilhoso, desse conteúdo abençoado, para que a sua vida também venha continuar a ser abençoada. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.